Recentemente saiu uma notícia de uma mulher que tinha esfaqueado o marido e ele acabou perdoando a esposa. Mas você acha que se esse marido vier a óbito, a mulher vai ter direito à pensão por morte? Meu nome é Otávio Salum e hoje eu vou responder durante o vídeo essa questão para você. Vem comigo. Bom, antes de responder a pergunta, eu vou explicar para vocês como funciona a pensão por morte, trazer alguns requisitos, até para que a gente possa entender um pouco melhor. E o primeiro requisito para que alguém tenha direito a uma pensão por morte é que outro alguém tenha vindo a óbito, tenha falecido, certo? E essa pessoa que faleceu, ela tinha que ser segurado do INSS. O que é um segurado do INSS? Tinha que ter essa qualidade de segurado, ela tinha que estar embaixo do guarda-chuva do INSS, ou seja, ela tinha que ter contribuído para o INSS num período não muito longo, tá? Eu não vou adentrar aqui e falar o que é qualidade de segurado, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu deixo o card aqui para vocês, certo? O segundo requisito para que você venha receber uma pensão por morte é que você seja dependente do falecido. A lei, ela diz quem são os dependentes. Os dependentes, eles podem ser o cônjuge é o companheiro, tá? O companheiro, a pessoa que era casada e tal. Pode ser os filhos, pode ser até os pais e até os irmãos em alguns casos, tá? A lei divide os dependentes em categorias. Na primeira categoria tá o cônjuge, né, o companheiro, a companheira e os filhos, certo? Daí tendo a primeira categoria, as outras são excluídas. Normalmente os benefícios aqui no Brasil, eles precisam, um dos requisitos do benefício é que haja uma carência, a pessoa tem que cumprir a carência, ou seja, tem que cumprir um tempo mínimo de contribuição. Na pensão por morte isso não existe, ou seja, o fato da pessoa ser segurada, o fato da pessoa estar debaixo do guarda-chuva ali do INSS, já faz com que o dependente tenha direito de que cumprir os demais requisitos, logicamente. Isso é até uma peculiaridade do sistema brasileiro, se a gente for ver isso em outros países, tal, normalmente eles pedem um tempo mínimo de contribuição para que daí a pessoa possa deixar uma pensão para o seu dependente. E para quem não sabe, a pensão por morte, normalmente, ela tem um prazo de validade também. Se o filho, no caso, né, que o filho seja o dependente, ele que vai receber o filho ou a filha, né? Então, eles vão receber até completar 21 anos em regra, tá? Claro, tem exceções, se a pessoa tiver com alguma deficiência, com algum problema de invalidez e tal, pode esticar, mas em regra vai até os 21 anos. No caso do companheiro, da companheira, do cônjuge, né, que era casado ali, quem for receber o benefício, muitas vezes recebe por prazo determinado. Eu vou deixar uma tabela aqui do lado, tá? Essa tabela, ela diz, por exemplo, se o sobrevivente tinha menos de 22 anos, recebe por até 3 anos. Vamos supor o seguinte, um casal de 20 anos, né? O rapaz vai lá e tem um acidente de moto, e daí a esposa dele tem menos de 22 anos, então ela vai receber apenas por 3 anos o benefício, depois ele cessa, tá? E a partir dos 45 anos, a pensão por morte ela passa a ser vitalícia, ou seja, a pessoa passa a receber o resto da vida. Eu até digo a partir dos 45 anos, porque teve uma portaria de 2020 que ela alterou a idade, tá? Então até o ano passado ainda era um pouquinho menos, mas agora é 45 anos para ser vitalício. E há um detalhe, no caso do casal, tem que ser cumprido um outro requisito. Para que o sobrevivente venha a ter direito, a pessoa que faleceu, não vamos perder, tá? Tem o sobrevivente, que é a pessoa que vai receber a pensão por morte, e tem aquele que faleceu, que é quem deixou o direito à pensão. Esse que faleceu, ou tinha que ter pelo menos 18 contribuições, certo? Os 18 pagamentos para o INSS, teria que ter pago o INSS por pelo menos 18 meses. Ou essa união deveria ter durado pelo menos 2 anos. Por que eles fazem isso e até por que existe esse prazo de validade para a pensão por morte? Porque a pensão por morte, historicamente, ele é bem generosa no Brasil, se a gente compara com outros países, tá? Então, o que acontecia, o que tinha de casos aqui no escritório antigamente? Acontecia de um casal, desse casal novo que eu falei para vocês, de 20, 21, 22 anos, o rapaz ele ia lá e tinha um acidente de moto. Isso, infelizmente, não é incomum, tá? Então, às vezes, era um rapaz que ele tinha contribuído poucos meses, 4, 5 meses para a Previdência, e a esposa dele, que um casamento que durou pouco, eles tinham também ficado juntos alguns meses, e a esposa nova dele acabava recebendo o resto da vida uma pensão. Então, uma pessoa, às vezes, de 20 anos, vamos supor que vivia até os 80, então ela ia receber durante 60 anos um benefício. Então, realmente não há previdência, não há economia que daí segure um sistema desse. Foi por isso que houve a mudança. E também vou aproveitar
que o pessoal normalmente pergunta, mas posso receber benefício de pensão e aposentadoria e tal? No regime geral, muito se discutiu isso na reforma da Previdência, tá, pessoal? Mas no regime geral a pessoa pode acumular uma pensão por morte com uma aposentadoria, tá? Então a pessoa pode ser aposentada e pode ser também, ao mesmo tempo, receber a pensão por morte. Se a gente fala do regime geral, o que é o regime geral? É o regime dos servidores, do funcionário público, tá? Então, se a gente fala do regime geral, aí pode vir a ter regra diferente, porque tem o regime dos servidores, que é o federal, tem os estaduais e ainda alguns municípios têm regimes próprios, tá? Então, eles podem ter regras diferentes. E agora que vocês já sabem tudo sobre pensão por morte, a gente pode falar do caso. Eu gosto bastante de tratar de exemplos assim, porque eu penso que através desses exemplos a gente entende melhor o que está na lei, que às vezes ali o troço é muito complicado e tal, aquela linguagem muito jurídica, e eu acho que com exemplo fica mais fácil. Mas assim, para quem não acompanhou, para quem não viu, agora recentemente teve uma briga de um casal e a mulher esfaqueou o marido perto do coração com uma peixeira, certo? Ele foi para o hospital, logicamente, e tal, e depois ele falou que ele perdoava a mulher. A briga se deu por ciúme, tá? Pelo que eles alegaram. E daí depois ele disse, não, eu perdoo ela, e inclusive se ela for presa eu quero ser preso junto. Certo? E daí a gente vem para a velha questão previdenciária, e antes de eu falar a questão previdenciária aqui, a nossa intenção aqui não é dizer quem estava certo, quem estava errado nessa briga, nessa discussão, não é isso, tá? É trazer um exemplo para a gente aplicar na lei e falar para vocês como funciona. Então eu faço a pergunta para vocês, vocês acham que nesse caso, se esse homem vier a falecer, vocês acham que a mulher vai ter direito à pensão por morte? Você pode botar nos comentários para dizer o que você acha. Segundo a lei previdenciária, existe há um artigo que diz que se a pessoa, o dependente, for condenado criminalmente por tentativa, por homicídio doloso ou por tentativa de homicídio doloso, essa pessoa ela vai ser excluída definitivamente do rol de dependentes. O que isso quer dizer? Quer dizer, no caso ali, como eu falei para vocês, a esposa ela é considerada como dependente, correto? A partir do momento que ela tenta matar o marido, mesmo que seja tentado, e se ela for condenada por isso e não couber mais recurso, tá? Mas se ela vier a ser condenada por esse crime, então ela vai ser excluída e ela nunca mais vai ter direito a receber a pensão por morte desse marido. Então assim, eu não sou advogado criminalista e já faz muito tempo que eu não estudo essa parte de direito penal, e até se tiver um advogado criminalista que quiser fazer os comentários aqui, vai ser bem bacana. Mas assim, pessoal, tem alguns crimes que para a lei não são imperdoáveis, digamos assim. Se uma pessoa vai lá e dá um tapa na cara da outra, o ofendido ele pode perdoar. Ele pode não oferecer, ele pode não fazer nada. Estou dizendo uma surra e tal. Então, a pessoa não é obrigada, não necessariamente vai responder um processo crime. A partir do momento, dependendo do crime, que você pratica determinados crimes, é indiferente se a vítima ela quer lhe representar ou não. É o caso de o homicídio, claro, no homicídio a vítima não vai lhe representar porque ela vai estar morta, tá? Mas é o caso da pessoa que tentaram tirar a vida dela e daí ela sobreviveu. Por mais que ela diga que ela perdoou, a outra pessoa vai ter que responder um processo crime, tá? Porque já não depende mais da vontade dela. É um caso do estupro, a vítima já não é mais o caso da vítima querer representar ou não. A partir do momento que chega para a autoridade, chega para o Ministério Público, esse processo tem que seguir em frente. Então é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. Por mais que a vítima tenha dito em alto e bom som que perdoava sua esposa, que aquilo foi uma briga e tal, se for levado para frente, como me parece que deveria, e essa mulher ela for lá na frente condenada, então é diferente se o marido diz que perdoou ou não perdoa, porque ele não pode perdoar desse tipo de ação e fatalmente ela não vai mais ter direito à pensão por morte, ao menos de acordo com o que está escrito na lei. Então, como eu falei, eu trouxe esse exemplo mesmo para vocês conhecerem um pouco mais da lei, saber como funciona a pensão por morte e tal. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, espero que tenha convencido nenhuma mulher a esfaquear o marido, tá? Até porque senão ela não vai ter direito a receber a pensão por morte. E se você achou o vídeo interessante, convido você a curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar a sineta para ficar ligado nas novidades e compartilhar o vídeo também para que outras pessoas saibam disso, tá? Eu espero ver vocês na próxima semana. Até logo, um abraço.